Bem-vindos a mais um podcast Literatura no Ar. E hoje eu tô aqui com meu amigo Daniel, da Um C da Info, e nós vamos apresentar esse livro do Ernest Cline, que é o jogador número 1. Muito bem, Daniel. Primeiramente, o que fez tu conhecer esse livro? Foi um jeito bem inusitado, bem assim diria. Eu conheci ele pelo Roblox. Eu tinha um evento no Roblox que envolvia o filme, só que eu não conhecia muito, então eu não me interessei. Só que depois teve um evento com a continuação do livro e eu acabei por... Pera aí, livro? Eu gosto de livro. Daí eu fui e comecei a pesquisar um pouco sobre e eu resolvi comprar e ler. Sim. Tu viu o primeiro filme ou assistiu o primeiro livro? Ou melhor, tu viu o primeiro filme ou tu leu o primeiro livro? Eu li o primeiro livro. Eu até tentei ver o filme, só que vi só os primeiros 20 minutos e acabei por não gostar, por ter parte do livro que não são que tipo, pra mim são muito mais impactantes e faz mais a história ser mais desenvolvida. Esse livro é de que ano mesmo? 2012. 2012. Bem no ápice da internet, né? Começo da internet mundial, assim, pra todo mundo. Muito bem, eu gostaria de saber por que tu recomenda esse livro. Esse livro é lotado de referências dos anos 80, 90 e pra mim que é fã desse tipo de mídia, eu adorei, eu amei esse livro. Tem referência a jogos de Atari, de arcade, tem até alguns filmes bem antigos. Nesse sentido que eu mesmo não sendo, vivendo nessa época, eu gosto de ver sobre assuntos desse estilo. Agora tu pode dar uma palhinha sobre a história, só que sem spoiler, só meio por cima, como que ela funciona? Bom, na história de Jogador número 1, nós vamos acompanhar a história do Wade Watts, nosso protagonista, que é um jovem de 18, 17, começa em 17, ele vai terminar com 18 anos, que vive em um universo diferente, parecido com o nosso. Quase todos os eventos aconteceram, só que a partir de um tempo começou a decair. Incêndio, queimada, meio cyberpunk? Sim, uma distopia. Começou uma distopia gigantesca e chegamos no ano 2045, onde a humanidade já está um total lixo, já está toda acabada, as pessoas vivem em trailers em cima de outras, em bagunça, morte, por caos por todo lugar. Porém, a vida real é um lixo, ruim. Então, um homem chamado de James Halliday criou uma tecnologia que é uma realidade virtual que teria sido tão perfeita que simula que quase seria uma nova vida, um universo totalmente novo, chamado Oasis. Ele teria criado essa tecnologia e começou a explodir, claramente, por ser uma nova vida. E foi isso que foi tão impactante que acabou literalmente sendo a nova vida das pessoas. Um trabalho, o dinheiro que a própria realidade se tornou no mesmo valor do dinheiro real. As pessoas trabalhavam, viviam ali e esse seria o conceito mais básico do mundo. Só que... Nem todo mundo vive pra sempre, né? Claramente. E o dono do jogo morreu, o Halliday morreu. Porém, no dia que ele morreu, foi enviado para todas as contas do Oasis uma mensagem com um vídeo com o James Halliday falando que ele morreu. E logo após isso ele dizia que dentro do próprio jogo ele colocou uma espécie de desafio. Que como ele não tinha filhos, ele não tinha parentes, ele não tinha nada, ele apenas vivia sozinho. Toda essa fortuna, toda a empresa que ele fez, tudo dele seria dado para o jogador que completasse um desafio, que era constituído em achar 3 chaves e passar por 3 portais dentro do próprio Hades. Só que quando iniciou, todo mundo tentou a procurar algo, mas não achou? Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4, passou 5 anos e chegamos em 2045, onde nosso protagonista acha a primeira chave. Isso tá no primeiro capítulo, não tem muito spoiler. Literalmente o último parágrafo diz que o protagonista fala, então não tem coisa. Então, pra quem gostou da história, basicamente 2045, pós-apocalipse
pós-apocalíptico. Não pós-apocalíptico, distopia, exatamente. Jogos eletrônicos, muita oásis e prêmio no final. Esse é o conceito desse livro. Ele obviamente é desenvolvido de um jeito muito mais complexo do que simplesmente essa mera palhinha que a gente deu. Mera sinopse. Né? Essa bela sinopse. E também tem o filme, mas primeiro eu recomendaria ler primeiro o livro para depois ver o filme. Então agora nós vamos falar sobre os personagens principais da obra e vamos lá, Daniel, o que tu acha do personagem? Bom, temos primeiro o Wade Watts, que é o nosso protagonista, um jovem que mora com a tia, bem jogada ali, e ele não tem muito nada especial, ele é pobre, mora nos trailers bem... num lugar cheio de trailer um em cima do outro, bem destruído, olha lá, cada pouco tem explosão de coisa, pessoas se matando, roubando. Esse seria o protagonista que a gente vai acompanhar, vai ser os nossos olhos e ouvidos, tudo que a gente vai ver vai ser com ele, nossa visão dele. E como seria a personalidade dele como pessoa? Eu diria um jovem padrão de, digamos, aquele filme meio esterol de estadunidense, Tipo Superbad? Tipo esse. Que sei lá. Que tá mais pra que Saquei. Só que um pouco menos ácido. Um pouco menos ácido. Ele é um pouco mais decente. Sim. Tá, e quais são os outros personagens? Temos... Quantos personagens principais que são? Os que eu diria que são principais são... acho que seriam uns torno de 6, se você contar. Tem o melhor amigo do protagonista. E o protagonista, como a maior parte do livro ele vai se passar dentro do oásis, você vai ver muito chamar ele de Parzival, que é o nickname dele dentro do jogo. Temos o Aek, que é o melhor amigo do protagonista. Ele é um cara forte, assim, o avatar dele é um cara forte, todo eu sou demais, eu sou sempre forte, sempre tipo Johnny Cage. Isso, esse daí. Temos a crush do protagonista, que é uma menina uma menina baixinha, meio fortinha, digamos assim, que usa óculos, e a personagem dela, eu gosto dela, eu acho ela legal, a Artemis. Temos também o vilão principal do filme, que é o Sorrento. Ele, dentro do mundo, tem uma empresa chamada Yoayo, que quando começou essa caçada, é a segunda empresa mais poderosa do mundo, só atrás da própria Oasis. Que essa empresa tá tentando conseguir toda a herança, toda a coisa do Oasis para si mesma. Porque, né, mais poder e cobrar a taxa por cima só por jogar. Esse jogo é gratuito? O jogo é gratuito, tipo, você só compra uma espécie de visor e luvas, que não é, tipo, é um preço que dá pra encaixar. Por isso que é tão acessível, tantas pessoas jogam, tantas pessoas usam. Esse Sorrento ele vai acompanhar o livro todo e ele é o gerente dessa parte específica dos caça-ovos, que são chamados as pessoas que procuram os easter eggs, literalmente. É legal que chamar essas chaves de easter eggs é um easter egg e um easter egg, literalmente. Exatamente, literalmente. Temos também dois personagens que... Temos o próprio Halliday, que mesmo que ele esteja morto, ele aparece durante todo o livro. Se ele não existisse, o livro não existiria. Ele é muito mencionado, contado da história dele também. E temos um personagem chamado James esqueci o nome. Chama ele de James, ó. James Halliday é o cara que morreu. Tá. Temos também outra pessoa que foi Ogden Morrow, que foi o cara que ajudou a criar o Oasis. O Halliday foi quem montou a programação, tudo, enquanto o Ogden foi a pessoa que publicou, foi a do marketing.
Sou do marketing, que foi lá e fez tudo, é a pessoa associável, ele vai acompanhar de vez em quando uns trechos, ele é um personagem importante. E teria mais 2 personagens que vão aparecer por ali, que seriam 2 japoneses, o Daito e o Shoto, e são só japoneses, eu gosto deles, são por causa que Daisho, do estilo de espada, é isso. Maneiro. E agora me fala sobre a tua cena preferida, o que mais te cativou e algo que tu pode pensar que pode fazer as pessoas querer ler esse livro. Minha cena favorita é uma cena bem perdida, eu não vou dar contexto, só vou dizer que durante uma das buscas que o protagonista está fazendo, ele encontra uma máquina de fliperama. Essa máquina de fliperama é do Pac-Man e tem uma pontuação específica que lá dá uma explicaçãozinha de que tinha um bug dentro do jogo que podia fazer saída no limite e tal da própria pontuação. Nesse momento, o protagonista pensava que seria alguma dica de alguma coisa, ele vai lá e joga um pouco e ele consegue passar a pontuação, mas no final ele só consegue uma moeda, uma moeda que não sai do seu inventário e não consegue nem pegar. Essa é uma cena tão... eu não sei explicar o que eu senti nessa cena. Só pra fazer um disclaimer aqui, como isso aqui tem basicamente a mesma estética das HQ do Scott Pilgrim e do Brian Lee O'Malley, tem uma cena muito parecida que é quando ele luta contra o primeiro ex-namorado do mal da Ramona, que é o Matthew Patel, que quando ele derrota ele também ganha uma moedinha em formato de vida. E eu acho que é o mesmo conceito que é aplicado aqui. Sim. Não vou comentar, não vai ser... Mas dá pra dar uma ligação, né? Tu ganhou uma vida extra, então... E nesse momento ele pega essa moeda e guarda, e depois a gente vai descobrir o que essa moeda mesmo faz. Que pra mim é só eu fiquei bastante... eu meio que tava esperando, porque eu acompanho partes, tipo, eu vejo vídeos sobre escrita de roteiro, essas coisas do tipo, eu na RPG, então eu vejo coisas também. Qual RPG que tu narra? Eu faço sistema próprio normalmente. E também tô tentando fazer uns capítulos de livro aí, mas tá dando meio... não tenho tempo. narrar em D&D, Call of Cthulhu. Boa, Aqui legal. tem edição do D&D e a Fast Edit do Call of Cthulhu. Bom, legal. A gente tem um grupo de RPG. Sim, eu tô lá. Tá? Tô lá no clube. Tá, maneiro. Mas o que eu senti naquela cena, não sei muito certo. Ficar porém, foi uma sessão de tranquilidade. No meio daquela todo caos, aquela coisa aconteceu, toda uma corrida. Uma cena meio que tranquilidade e até tensão. Foi algo que me fez tornar a cena favorita do livro inteiro. E pra fechar, qual tópico, qual coisa mais interessante que tu acha que vai atrair a atenção das pessoas pra esse livro? O fato de como o mundo está se tratando. Como esse mundo se trata uma distopia, também é o fato de se cuidar do todo o ambiente, como já não existe meio ambiente, já não existe tudo, essas coisas dentro do universo. O fato da própria tecnologia, como uma realidade virtual tão parecida com a nossa. Sim. E outra, uma lição que é: viva a vida real. Não fique preso apenas a meras telas. Vá ler um livro, vá interagir com pessoas, vá viver. Sim. Então, um pensamento que é bem interessante que esse livro traz. Deu uma reflexão desse livro. Então eu acho que é isso, com essa reflexão aqui do nosso amigo Daniel da Sem Info. Vamos terminando mais um vídeo aqui no podcast Literatura no Ar. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho e até o próximo vídeo. Tchau!